Ora viva, muito boa noite, bem-vindo à edição de quarta-feira do seu jornal principal. Vamos aos destaques. Moçambique vai registrar um déficit orçamental de cerca de 103 milhões de meticais para atender às despesas internas em 2021. Analistas entendem que o que acontece em Cabo Delgado não é terrorismo, e sim insurgência de moçambicanos descontentes. População agride jovem por suspeita de roubo e o mesmo morre nas celas da 8ª Esquadra de Beleluane, na Matola. Mau tempo provoca estragos na cidade e província de Maputo. O Governo promete gerar cerca de 250 mil novos postos de trabalho no setor público e privado em 2021. O Governo esteve esta quarta-feira no Parlamento a apresentar a proposta do Plano Econômico e Social e do respectivo Orçamento de Estado para 2021. Coube ao Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho de Rosário, falar das expectativas e previsões para o próximo ano. A melhoria das condições da vida da população irá se traduzir, sobretudo, no maior acesso aos serviços de educação, saúde e proteção social, bem como na geração de cerca de 350 mil novos empregos ao nível do setor público e privado. O setor da educação é uma das principais prioridades do Executivo moçambicano. No setor da educação, iremos contratar cerca de 10 mil novos professores a todos os níveis e construir cerca de 1.100 salas de aulas para o ensino primário e 3 escolas secundárias. Para prover serviço de saúde à população, o Executivo prevê construir e equipar hospitais em 4 províncias do país. No setor da saúde, iremos contratar cerca de 5 mil novos profissionais de saúde, dos quais 271 médicos, bem como construir e equipar 4 hospitais distritais em Montepuez, Cabo Delgado, Mopeia, na Zambésia, Massinga, em Inhambane, Ponta do Ouro, em Maputo, província, e concluir e equipar os hospitais gerais da Beira e Nampula. Os investimentos do Executivo serão igualmente estendidos ao setor da energia. Na área de energia, constitui a nossa aposta a construção das seguintes infraestruturas, entre outras: a espinha dorsal do sistema de transporte de eletricidade de alta tensão, de 400 kV, ligando o norte ao sul do país, que compreende os troços Temane-Maputo, Chibabava, Vilanculos, Chimoara, Alto Bloco, e 50 km de linha de transporte de interligação Moçambique-Malau, 400 kV, no âmbito da promoção da interligação regional. O acesso à água é outra aposta do Executivo, prevendo aumentar a capacidade de retenção e abastecimento do precioso líquido para a população. Na área do abastecimento de água, iremos privilegiar a expansão da rede de abastecimento deste precioso líquido, construindo e reabilitando cerca de 1.400 fontes de água dispersas, que irá beneficiar mais de 107 mil pessoas nas zonas rurais em todas as províncias do país. Refira-se que o Executivo volta a estar esta quinta-feira no Parlamento para a sessão de apreciação das propostas e Plano Econômico, Social e do Orçamento do Estado para 2021. Por outro lado, o país vai registrar um déficit orçamental de cerca de 103 milhões de meticais para cobrir, neste caso, a despesa interna de 2021. Falando esta quarta-feira da apresentação do Plano Econômico e Social e respectivo orçamento para 2021, o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliad, garante que grande parte do déficit orçamental será suportado pelas receitas internas. O déficit orçamental está estimado em 102,9 mil milhões de meticais, correspondente a 9,1% do PIB, a ser coberto da seguinte forma em mil milhões de meticais: 2,5 saldos transitados de mais-valia, equivalente a 0,2% do PIB, 34 para donativos externos, correspondente a 3,0 do PIB, 25,5 crédito externo, equivalente a 2,3 do PIB, e 41 crédito interno, correspondente a 3,6 do PIB.
salários e atos administrativos. Os salários e remunerações absorvem cerca de 127 mil milhões de meticais e a componente de despesas, de demais despesas com o pessoal, o montante de 7,1 mil milhões de meticais, sendo de salientar 2,7 mil milhões de meticais para a contratação de 17.180 funcionários e agentes de Estado para o setor da educação, saúde e agricultura. Atos administrativos, 1,8 mil milhões de meticais para promoções, progressões e mudanças de carreira. Serviços da dívida, defesa e segurança. Serviço de dívida, 77,7 mil milhões de meticais. Para garantir o cumprimento do pagamento de serviço de dívida pública para 2021, prevê-se 6,9% do PIB, correspondente a 77,7 mil milhões de meticais, sendo 52,4% para o serviço da dívida interna. Forças de defesa e segurança, 31,7 mil milhões de meticais. Receitas fiscais. As receitas fiscais que irão representar a maior proporção da receita do Estado, no montante de 214,6 mil milhões de meticais, o seu contributo em 1.000 milhões de meticais será, na sua maioria, proveniente dos impostos sobre valor acrescentado, 68,9%, imposto sobre receita de pessoa coletiva, 62,5%, imposto sobre rendimento de pessoas singular, 41,5%. Aquisição de medicamentos. Aquisição de medicamentos, 10,5 mil milhões de meticais, dos quais 8,2 mil milhões de meticais provenientes de financiamento interno. Refira-se que o Estado prevê aumento do investimento direto estrangeiro em 1.903 milhões de dólares, correspondente a um crescimento de 440,6 milhões de dólares em relação ao presenteado. E a Renamo diz que o Plano Económico e Social e o respectivo Orçamento do Estado para 2021 não é realista e está cheio de incongruências. No entender do porta-voz da Renamo, Arnaldo Chalaua, os dois instrumentos indicativos e orçamentários estão descontextualizados e longe de refletir a realidade. Ora, é um plano económico social de utopia, é um orçamento marginal. Nós, como bancada parlamentar da Renamo, julgamos que para o país avançar é preciso olhar para o povo, olhar com maior responsabilidade. A pobreza extrema estampada no rosto dos cidadãos moçambicanos. O que nós chamamos atenção é sobre aquilo que eles chamam de sustenta, que não foi inscrito no plano económico e social e que também não foi orçado, mas que transporta rios de dinheiro, e o que nós intacamos ao governo é não efetivamente esclarecer a origem do dinheiro para o projeto Sustente. Já o porta-voz da Frelimo, Feliz Silvia, diz que o plano económico e social e o respectivo orçamento responde aos anseios da sociedade e realça que a modernização do sistema financeiro do Estado vai permitir que as despesas internas sejam satisfeitas com as receitas locais. Essas despesas serão todas financiadas com base em nossas receitas internas. O Estado poderá recorrer a receitas provenientes de financiamento externo apenas para questões de investimento. Então, isto mostra claramente que com a modernização do nosso sistema tributário, o nosso Estado conseguirá captar maior volume de receita para poder financiar a despesa. E isto para nós é salutar. Nós achamos que o nosso país poderá alcançar aquele desiderato de crescimento econômico de cerca de 2,1% e manter a inflação em um dígito. Chalaua sublinha que a previsão de criação de 232,3 mil novos empregos para o próximo ano não passa de mais uma mentira do governo. São números falaciosos, não são números que correspondem à verdade.
Infelizmente, em termos de dados estatísticos, esse sempre é utópico. Portanto, há uma utopia, há uma mentira que o governo sempre traz aos moçambicanos em dizer que há um número suficiente de juventude, mulheres que vão abraçar o novo emprego. Mas não há emprego, não há qualquer política ligada ao novo emprego. Vamos continuar a assistir juventude a triambular nas ruas à procura de emprego. O governo prevê também a expansão da corrente elétrica através da implantação de 1000 km de transmissão de energia, além do crescimento do produto interno bruto em 2,1%. Lançado esta quarta-feira, o movimento de mobilização de apoio das vítimas, neste caso dos ataques armados, em Cabo Delgado. Desde 2017, que a zona norte do país encontra-se numa situação de instabilidade devido aos ataques terroristas que já fizeram centenas de mortos e milhares de deslocados que necessitam de apoio de vária ordem. Portanto, nós vimos que há carências de quase tudo. Produtos alimentares, vestuário, bens para construção de casas, ainda que sejam precárias. Portanto, aquelas pessoas precisam um pouco de tudo, que possa mantê-las vivas e com esperança de dias melhores. É neste contexto que o provedor de justiça, Isaac Chante, lançou uma campanha de solidariedade para com as famílias deslocadas. Cabo Delgado é Moçambique. Nós somos moçambicanos e por isso não podemos ficar alheios ao sofrimento dos nossos irmãos. Por essa razão, queremos alargar o movimento solidário a todos os moçambicanos e pessoas de boa vontade que queiram associar-se à iniciativa. Estamos conscientes dos desafios que teremos pela frente, mas estamos determinados a fazer parte deste amplo movimento de solidariedade humana que caracteriza os moçambicanos. Na sequência, Isaac Chande garante que tudo será feito para que os apoios a serem angariados cheguem aos destinatários. Eu acredito que nós faremos uma campanha com transparência, porque é esse o nosso objetivo, fazer essa diferença. É, sobretudo, assegurar que o que vai ser doado vai chegar às pessoas que necessitam desses produtos. Portanto, a questão da transparência é para nós primordial. Estima-se que cerca de 435 mil pessoas abandonaram suas zonas de origem em busca de segurança desde o início dos ataques em Cabo Delgado. Já especialistas em assuntos militares entendem que o que está a acontecer em Cabo Delgado não é terrorismo, e sim insurgência de moçambicanos descontentes. A posição dos três intervenientes foi exposta esta terça-feira no programa Visão Política. Todos foram categóricos ao afirmar que a situação de Cabo Delgado não tem que ver com o terrorismo, e sim insurreição de moçambicanos descontentes que se sentem marginalizados. Padronizou-se um modelo de conflito e que depois não pegou. Me questiono, onde é que estão aqueles grandes grupos de madeireiros ilegais, até estrangeiros, que dilapidavam a madeira em Cabo Delgado? Porque de repente sumiram. Onde é que estão aqueles grupos bastante divergentes que retiravam as pedras preciosas em Cabo Delgado? E normalmente essas pessoas que saem com grandes quantidades de dinheiro para irem comprar as pedras preciosas têm sempre uma guarnição, seja ela armada ou não. Não surpreende que o comandante-geral da polícia veio a dizer que antigos combatentes estejam a juntar-se à insurgência. Por quê? Porque os antigos combatentes são contratados como pessoas que conhecem a luta e sabem como se defender. Outro fenómeno que é interessante aqui, que provavelmente o Estado tem receio de falar dele, é essa insurgência começou sem armas. Mas, de repente, nós vemos que tem uma capacidade bélica, que até o ministro do Interior disse ao Parlamento, que esta é uma capacidade bélica que até usam drones
O que está acontecendo em Cabo Delgado, quanto a mim, é insurgência dos moçambicanos. O prolongamento desta guerra indica, de fato, que tem uma alimentação muito forte, uma convicção forte pelos naturais, pelos comunitários, portanto, reivindicando algo. E aponta um modelo africano de resolução de conflitos e instrumentos sociais africanos aceites como forma de se resolver a instabilidade naquela região. Alguns problemas não têm só solução militar. E alguns problemas precisam de ter uma solução antropológica para evitar que resvalem no problema militar. Não era o Al-Shabaab que estava em Cabo Delgado e não estava eu errado. Outro pontapé de saída para o desmantelamento dos insurgentes seria, segundo os analistas, deixar-se de lado a arrogância, intimidação e eliminação de cidadãos locais que entendem o problema e queiram ajudar. Em vez de tentar prender todo aquele que tem uma ideia sobre qual é o problema, é preciso envolver esta liderança local sem amedrontá-los. Ao longo desse período, provamos que não estamos em condições de vencer militarmente este processo. Temos que reconhecer isto. É verdade, estamos agora a fazer um contacto internacional muito grande, mas provavelmente este contacto internacional possa ainda atiçar ou agravar socialmente e humanitariamente esta situação. É necessário que o governo se coloque alguns intermediários ou alguns, digamos, da linha de avanço a fazer isso, o faça efetivamente com, digamos, boa vontade, com uma boa cara, sem alguma arrogância e sem ratoeiras, não é? Cabo Delgado conta com 2.300.000 habitantes e destes, 600.000 de 9 distritos estão a ser atacados pelos insurgentes. E as Nações Unidas e o governo moçambicano discutem na província de Cabo Delgado a situação dos deslocados vítimas do terrorismo naquela região do país. Alusiva à comemoração dos 20 anos da Resolução 1325 das Nações Unidas sobre Mulher, Paz e Segurança, instituições do governo em Cabo Delgado discutem a situação dos deslocados devido aos ataques terroristas que assolam o norte e centro da província. Uma situação que condiciona a proteção e respeito pelos direitos humanos dos cidadãos vítimas de violência provocada por atos de terrorismo que ocorrem na zona norte e centro da província de Cabo Delgado. Moçambique é um Estado de direito democrático que respeita, promove e defende os direitos humanos como fator importante, determinante e pré-requisito para o desenvolvimento econômico e social. Com efeito, só podemos falar de desenvolvimento se houver paz e segurança, para que os cidadãos libertem suas iniciativas criadoras para gerar resultados que provocam a alteração do nosso meio em benefício de toda a comunidade. É neste sentido que prestamos atenção particular aos segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade, definindo políticas de género e violência baseada no género, onde se destacam os direitos das mulheres e raparigas e a sua vulnerabilidade no contexto de conflito armado. Por sua vez, o secretário do Estado da província de Cabo Delgado diz que a comemoração desta data chega no momento em que a província de Cabo Delgado carece da devida e merecida atenção. Em Cabo Delgado, repousa a esperança do turco moçambicano para relançar a atividade econômica, assente na exploração de gás natural de perfeito, na bacia do Rovuma e outros negócios em toda a cadeia de valor. Esta região rica e depositar nossa esperança que incide a agressão terrorista sem rosto ou reivindicações claras, uma vida contra a nossa valorosa população. O contexto de Cabo Delgado é propício para avançarmos na implementação da Resolução 1320. É preciso sempre se elevar a perspectiva do género na investigação, na acusação e nos julgamentos dos processos decorrentes do terrorismo que acontece. Com a duração de 2 dias, o seminário não só visa discutir o Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança, como também refletir o papel das instituições do governo na promoção e proteção dos direitos das mulheres e raparigas em situação de conflito nas zonas norte e centro da província de Cabo Delgado.
Seguimos com outras notícias. Jovem de 29 anos de idade morre nas celas da 8ª Esquadra de Beleloane, na Matola, depois de ter sido agredido pela população por suspeita de tentativa de roubo a uma residência. Era para ter sido mais um dia de diversão para estes jovens do bairro da Liberdade, que comumente têm se juntado para se divertir. Mas a noite de domingo terminou em tragédia, quando 2 dos jovens teriam se perdido do caminho e entrado em uma residência onde o dono teria alertado aos vizinhos, que por sua vez quiseram fazer justiça com as próprias mãos, os espancando. Levados à esquadra com ferimentos graves, foram detidos e um dos jovens perdeu a vida nas celas por falta de atendimento hospitalar. Quando entra nessa casa, a pessoa dono da casa grita ladrão. Quando grita ladrão, diz que toda a companhia de vizinhança saiu. Não quiseram saber quem eram as pessoas, como estavam, porque até estavam meio embriagados esses jovens. Começaram a espancar os jovens, espancaram os jovens. Até nesse percurso de pancadaria, não pancadaria, quiseram meter eles no rio. Então apareceu um jovem que disse que conhecia os jovens. Então, quando disse que conhecia, é quando depois ficaram aí na pausada de pancadaria, levaram eles para a esquadra. Quando levaram a esquadra, lá na esquadra foram encarcerados, sem querer procurar saber quais são os motivos, como foi isso. Só ouviram a declaração de pessoa que diz que estava a ser roubado. Perdeu a vida antes de ontem mesmo. Na esquadra? Sim, na esquadra. Como o outro que está na cela ligou para a esposa chorar, dizer que meu amigo perdeu a vida. Mas quando fomos para lá, negaram de nos dizer exatamente o que aconteceu. A mãe de um dos jovens que continua detido diz não entender a situação, uma vez que seu filho é um homem de boa conduta e que nunca se tinha envolvido em crimes. Hambi swo swi futhi leswi a ni xibombinyana xa maxava mahlantsweni a fambisaka a tirhaka ka munhu mina swi ni vavisile ku sa minchumu ya ku n'wananga vo mu lumbeta minchumu ya ku a nga yi tivi ni nga yi tivi a nge nge yi yenca i munhu wa ku ti tshamela kaya ni nsati wake a ni muti kakwa ke ni nsati wake ni vana vake ni n'wana wake swiantswinyana talo ku sa talo va nga mu humesanyana ni rhulilinyana swona swa ku a kona a nga fanga maja swi ni nyoxisi mina. Desolada, a família de Luciano José Tinga, de 27 anos de idade, exige que a justiça seja feita. Através da na mina ku vitaniwa ka tlhelo logo va gama va ni ligarela mina ni kombela justice sokori phambeni ka maphorisa swa ku le mhaka leyi nga hi tlele ndleleni i tama ya mahlweni ni kuma ku a sokori za mfambo lowu nga ni encekela. Nós como família queremos a justiça, ok? Queremos que a justiça seja feita, porque isso dá-me a entender que alguma coisa não está bem, porque nunca se faz a justiça pelas próprias mãos, não é? Aquelas pessoas não roubam, nós não conhecemos a eles aqui no bairro, sejam os amigos deles, não são ladrões, são pessoas que gostam de trabalhar, inclusive ele é mecânico, ok? Segundo a família, o suposto ofendido pelos 2 jovens teria se proposto a redimir-se perante a família enlutada, uma vez que este não apresentou quaisquer provas de que os mesmos estariam a tentar assaltar a sua residência. Detido o jovem de 23 anos de idade, acusado de raptar menor de 4 anos, no bairro 17 de setembro, na cidade de Climane. De acordo com as autoridades policiais, este jovem de 23 anos de idade, usando instrumentos contundentes, arrombou uma casa retirando de forma forçada um menor de 4 anos de idade. Entretanto, o indiciado refuta as acusações. Isso é mentira. Isso é que levar criança. Ou não quer levar criança. Mas levar criança fazer com ele o quê? De roubo de crianças. Nunca tive na minha vida. E não conheço.
como vender. Eu na janela, eu digo assim, o chefe, ele me botou na janela, ele me botou dentro, não concretiza nada. Se ele que levou criança, isso tinha que o patrão prova que isso concretizaram. Isso é mentira, isso é uma história inventada. O Comando Provincial da PRM na Zambésia explica que após receber a denúncia do caso, trabalhou com vista a neutralizar o acusado e a recuperar o menor. Após isto, teria de facto levado uma menor de 4 anos de idade, sem um propósito ainda por dizer-se. Contudo, houve uma rápida intervenção por parte do pai da menor, a qual, quando se apercebeu que havia um movimento estranho e que a sua filha menor de 4 anos já não se encontrava na residência, gritou pelo socorro e rapidamente, a partir de uma posição tática que estava no terreno, os colegas intercederam junto da residência e foram-lhes comunicados que estava a ocorrer aquela situação. Houve um desdobramento rápido na área circunvizinha e foi possível a neutralização do indivíduo que encontrava-se com a menor. E neste momento, dizer que já de facto foi aberto um processo crime, a qual esse mesmo indivíduo é indiciado do crime de tentativa de rapto. Nos últimos 9 meses, a PRM na Zambésia registrou 4 casos de rapto. Mau tempo destrói várias infraestruturas das cidades de Maputo e Matola e deixa vias de circulação intransitáveis. O vendaval ocorreu durante a noite de ontem. A tempestade que se fez sentir esta terça-feira na cidade e província de Maputo deixou à nu as várias fragilidades relacionadas com a qualidade das infraestruturas e saneamento. Várias infraestruturas foram destruídas na sequência do vendaval nas duas cidades. O mau tempo, também caracterizado por chuvas intensas, condicionou as vias de circulação de pessoas e viaturas, tal como ilustram as imagens. Aliás, alguns postes de corrente elétrica também foram destruídos, deixando às escuras muitos bairros arredores da capital. A passagem do temporal estendeu-se ao campo da Liga Desportiva de Maputo, na Matola C, deixando-o completamente destruído. Nesta infraestrutura, o mau tempo destruiu parte do muro de proteção do campo, a vedação interna do Polo Sul, 4 torres de iluminação e os respectivos holofotes, os painéis publicitários à volta do recinto, bem como as redes de proteção de bolas nos 2 polos. Já esta família, residente no bairro Acordos de Lusaka, arredores da Matola, é exemplo de várias outras que viram-se sem teto logo após o mau tempo. Foi muito mal ontem. Essa casa caiu. Estou muito assustado. Recuperei os fogos. Outras coisas partiu. Eu vi essa parede aqui, abanar-se. Enquanto eu estava a voltar de lá a procurar de carrinho, depois eu vi essa casa começar a abanar. Depois eu disse ao meu marido, não entra dentro, porque a casa está a abanar. Vi a parede abanar da casa, enquanto os donos estavam dentro. Eu tentei gritar junto com minha filha, para poderem os donos saírem dentro de casa. Aí que saíram, depois a parede desabou. A casa toda foi embora. Como é que ela vai conseguir dormir? Como é que ela vai conseguir estar em casa? Funcionários do Clube dos Desportos de Machacane amontinam-se de frente à instituição para reivindicar mais de 20 meses sem salários. São, ao todo, perto de 40 funcionários do Clube Desportivo de Machacane que, há um ano, não vê um tostão nas suas contas, uma situação supostamente ocasionada pela substituição da direção do clube, assim como a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Há um mês atrás, há uma informação que está a circular no jornal Desafio, alegando que é um dos nossos dirigentes a dizer que ele pagou, começou a resolver o problema pagando 4 meses aos funcionários, mas eu não sei aonde
a quem pagou esses 4 meses. Há 3 anos atrás para cá estamos a passar de uma crise financeira e não sabemos o que está a acontecer mesmo porque os nossos dirigentes não dão satisfação. Queremos pedir apoio ao governo, às empresas integradoras, os sócios machaquenenses e demais aqueles que sentem para esses homens que estão há 22 meses sem salário. Porque nesses 23, 22 meses sem salário, imagina como que estamos a sobreviver. Face à situação, os funcionários entendem que o atual elenco pouco ou nada faz para minimizar a situação. Esses da Comissão de Gestão não sabem clarificar o assunto. Nós já tentamos, viemos de passos subsequentes, tentar para ver se íamos entrar em consenso com eles. Mas eles cada vez mais estão a distanciar. Já. Mas sempre dizem que estão a trabalhar, dizem próxima semana, tal semana nunca mais chega. Os entrevistados vão longe, indicando que a crise de salários que enfrentam provocou um ambiente de morder a faca no seio familiar. Quando não há salário em casa, já sabe o que acontece. Tu voltas para casa, chega aí lá, você já não é ninguém. Eu que sou homem, já não sou significado nada dentro da minha casa. Já vinhamos pedir este apoio. Existem pessoas aqui que vivem de renda, pessoas que também fizeram empréstimos por aí. Quando as coisas estavam, quando aconteciam, né? Quando acontecia o salário, há pessoas que acabaram fazendo um empréstimo e outro no banco. Então isto aqui cada vez mais, se tu pedes emprestado alguma coisa no banco, para cada dia que passa, lá não querem saber isso, o valor lá sobe. De salientar que o Clube Desportivo de Machacane enfrenta uma crise de liderança desde 2018, a quando da eleição de Arlindo Mapande para o cargo de presidente do clube. Aliás, alguns patrocinadores, como as linhas aéreas e aeroportos de Moçambique, afastaram-se do clube devido ao ambiente de crispação com o referido dirigente. De volta às notícias no seu jornal principal, centenas de camionistas paralisam atividades em protestos, neste caso de melhores condições de trabalho e extorsão, supostamente protagonizada pela polícia em Nampula. As centenas de motoristas nacionais decidiram paralisar as suas atividades na manhã desta quarta-feira ao longo da Estrada Nacional número 1 na cidade de Nampula, protestando contra baixos salários, direitos básicos sociais e cobranças ilícitas protagonizada pela Polícia de Trânsito durante a viagem. Os camionistas lançaram um grito de socorro pedindo a rápida intervenção do governo de forma a ultrapassar esta real situação. O motorista vinha dialogando com o governo, com o patronato, mas uma das coisas que ele lá conseguiu é ser chamado de burro. Então acredito eu que hoje o burro sentiu-se mal, sentiu-se bem usado até o ponto de parar de puxar a carroça. O burro parou de puxar a carroça exigindo os seus direitos. Há roubo de carga, o motorista assume, o motorista está fora de casa, a família está doente. Ninguém responsabiliza. O normal seria nós fora de casa, o patronato, se por acaso for acontecer algo, diz ele da nossa família. Porque nós saímos por causa dele. Apesar de que ser por causa do trabalho, mas também saímos por causa dele. Nós, no caso de acidente, somos levados para celas e nós temos que pagar caução. Nós queremos saber, o caminhão paga seguros ou não? Estes seguros vão para onde? Ele, para perceber a nossa situação, um dia tem que se pôr na estrada, viver aquilo que a gente vive. Para ele perceber por que o motorista paralisa ou está a exigir os seus direitos. E queremos também que a nossa base seja 25 mil meticais, a alimentação que seja 800 meticais por dia. É isso que nós estamos aqui a reivindicar os nossos direitos, porque estamos a passar mal, somos pais de família irresponsáveis e não somos considerados como somos motoristas. Eles dizem que um motorista é uma ocupação, não é uma profissão. Isto é uma profissão
estamos a exercer as nossas atividades. Mesmo com os documentos na posse do diretor da Ordem Pública do Comando Provincial da PRM em Nampula, este deu a ordem que os camionistas se retirassem daquele local em menos de 30 minutos. Esgotado o tempo, a polícia partiu para a violência e culminou com a detenção de mais de 10 camionistas que reivindicavam os seus direitos. Reagindo em torno das detenções dos mais de 10 camionistas, o defensor dos direitos humanos, Sismo Machayamba, em Nampula, condena a ação da polícia. E se a polícia avançou para a violência, aí temos que verificar qual foi o comportamento dos manifestantes. Se os manifestantes agiram agressivamente, eles avançaram para a violência, obviamente a polícia pode ter avançado para o espancamento como forma de conter os manifestantes. Mas se os manifestantes não foram agressivos, não foram às destruições, simplesmente decidiram por parquear as viaturas e paralisar as atividades como uma forma de expressar a sua opinião de uma forma pública, eu acho que a polícia não agiu como deve ser, não defendeu os manifestantes. Ou por outra, a polícia não tomou conta da manifestação. E se a manifestação é autorizada pelo governo, obviamente a polícia não agiu bem. E isso já é um crime em que o defensor está a praticar contra a quem que deve ser defendido. Detidos 2 indivíduos acusados de agressão e roubo de eletrodomésticos no município da Matola. Eu não estou a negar que eu roubei, chefe. Só que eu roubei num ladrão. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, quando um dos indiciados, que por sinal é residente das celas da PRM na província de Maputo, introduziu-se numa residência, agrediu o proprietário e roubou eletrodomésticos. Com um par de algemas, este outro indiciado, por sinal de primeira viagem, distancia-se das acusações e aponta o seu comparsa como o culpado. Ele apareceu de manhã, queria comprar petiscos e cigarros. Eu ao atender, de repente, aparecem polícias. Prendem-nos tudo, dizem que eu estava com ele, mas eu nem estava com ele, eu estava a dormir, ele veio de manhã com as coisas. Ele é ladrão, mas eu não brinco com ele. Ele apenas só veio comprar cigarros. 5 minutos depois veio a polícia. Os dois disseram que eu estava com ele. Já o veterano no mundo do crime confessa o crime e diz estar arrependido. Que roubei num ladrão. Só que do momento não sei a pessoa onde que tirou as coisas. É que essas coisas eu furtei numa pessoa que eu quando vinha de onde que eu também ia roubar, tá vendo? Eu não acertei nada, só que acertei uma pessoa que também tinha os bens, tá vendo? Meu erro é de querer se fazer do que é ofendido dos bens, tá vendo? E ele deixou os bens, correu, pensou que é o dono dos bens a lhe seguir. A polícia diz que os indiciados em causa aterrorizavam os residentes do bairro do Fomento na calada da noite. Dedicavam-se a furto a residências no bairro de Fomento e no ato da sua detenção, na sua posse, foram encontrados com diversos bens e tinham como intuito a sua comercialização no mercado informal. Já estiveram detidos em várias subunidades na província de Maputo. Segundo as autoridades policiais, na província de Maputo, decorre um trabalho para desmantelar outras quadrilhas especializadas em roubo a residências. Mulher de aproximadamente 45 anos de idade denuncia ex-marido de despejo e ameaça de morte em Nampula. A vítima procurou a TV Sucesso aqui em Nampula para denunciar várias artimanhas que vêm sendo protagonizada pelo seu ex-marido, desde a simulação de compra de uma casa no bairro de Napipini, em forma de compensar o tempo que estes viviam juntos, o que não constitui a verdade para a vítima. O que está me deixando insatisfeita é porque ele está a alegar que comprou casa, um sítio que ele nem tirou esse dinheiro.
Nem esse dinheiro de 100 e tal mil que ele está a dizer, na altura em quando eu estive a sair de lá, porque ele nunca depositou dinheiro no banco, que não seja ele abrir a conta a partir de julho de 2002. Nós tínhamos um cofre que ele guardava ali dinheiro de segredo e tudo. Quando eu saía de lá para lá, ali só tinha 45 mil no cofre. E hoje me admira quando vem uma sentença que diz que ele comprou uma casa de 181.555,96 centavos. Está onde essa casa? Eu preciso dessa casa e para eu viver também. Ele não pode mentir, coisa que não existe, porque eu não tenho família. Ou porque meu irmão morreu. Não pode. Sim. Então aquilo não me deixa bem mesmo. E como o caso já vem se arrastando desde o ano de 2002, a TV Sucesso contactou as autoridades locais que testemunharam a separação e esta explicou o seguinte. O caso da dona Ana, nós transferimos o caso para a estância, porque quando tiveram um problema aqui junto ao marido, aquilo que o marido estava a dizer, transferimos para o tribunal para ter lá o despacho. A nenhum momento, a nenhum dia, que essa senhora, nós vamos dizer que o marido comprou a casa, nunca lhe comprou a casa. Adiante destas denúncias, o ex-marido assegurou à TV Sucesso que tudo não passa de uma perseguição e que a antiga esposa está tudo a fazer para lhe desestabilizar. As denúncias não constituem a verdade. Fiquei tão preocupado porque não concordo com isto, porque tenho as declarações, sabe? Ela assinou, eu assinei. Significa que houve entendimento. E por ser verdade, o documento está aqui comigo. Em 2002, que nós divorciamos, e aqui está escrito, e tenho aqui o documento que confirma que passamos por tribunal em 2006. Setúbal, o senhor comprou casa para a sua esposa? Comprei, e por isso que trouxe o dono da casa está aqui presente. E a casa onde é que se localiza? Daqui já vamos lá. Seguimos com outras notícias. O Ministério da Saúde encaixa mais de 18 milhões de meticais para descentralizar a testagem da Covid-19 à região centro do país, com destaque para a província de Sofala. O donativo foi dado esta quarta-feira ao Ministério da Saúde e, numa primeira fase, será aplicado na edificação e apetrachamento das infraestruturas laborais. Este apoio destinado à ampliação de infraestruturas e a capacidade tecnológica para a vigilância e o diagnóstico do Covid-19 na região centro do país, com particular destaque para a província de Sofala. Que este apoio se reveste de importância particular, considerando que o mesmo tem lugar no contexto do fortalecimento do Instituto Nacional de Saúde na sua delegação da província de Sofala. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, explicou que a ajuda vai igualmente alargar as capacidades humanas do Instituto Nacional de Saúde. Adicionalmente a esta capacidade, será também utilizado o valor para fortalecer a vigilância, o diagnóstico, mas sobretudo, fortalecer a nossa capacidade científica para o controle da Covid-19 e outras infecções que poderão ser usadas no quadro epidemiológico do nosso país. Por sua vez, o doador salientou que a iniciativa alinha-se aos esforços do governo para conter a propagação do novo coronavírus no território nacional. Um gesto que a Companhia de Pipeline Moçambique-Zimbábue faz para apoiar o governo nos esforços que tem vindo a levar, que são assinaláveis, que nós acompanhamos para combater o Covid. Refira-se que o governo tem estado a descentralizar a testagem da Covid-19 às províncias para responder na íntegra à demanda. Localidades de Cajiwa e Manje passam a contar com 2 novos autocarros na província de Tete.
Trata-se de 2 autocarros que visam melhorar a situação de problema de transporte urbano interdistrital nesta região, com capacidade de 70 lugares cada, que irão prefazer as rotas Moatize-Manje e Moatize-Cadio e vice-versa. Os autocarros foram entregues aos operadores privados no posto administrativo do Zobo, distrito de Moatize, província de Tete. Na ocasião, o governador da província de Tete, Domingos Viola, salientou a necessidade de conservar os meios para garantir a sua durabilidade. Queremos, por isso, recomendar boa gestão destes, colocando-os ao serviço da nossa população, respeitando as regras de segurança rodoviária, efetuando a manutenção técnica recomendada pelo fabricante para que possam durar mais tempo. O governante instou aos operadores que devem fazer parte do processo de tornar sustentáveis estes meios, uma vez que a parte do governo já está feito. A nossa população, fazemos igualmente apelo para que façam melhor uso destes meios, pois estes vêm dar resposta ao problema de transporte condigno nas rotas urbanas interdistritais, pelo que esta iniciativa deve ser acarinhada por cada um de nós. Já os beneficiários mostram-se satisfeitos pelos meios e afirmam que vai minimizar a situação de transporte nestas regiões. Com esses 2 mais 2 carros vai ajudar a aqui em Zobo. Há muito tempo estávamos a subir mais bombo e estava muito caro. Com esses autocarros acredito que as pessoas poderão mesmo aproveitar e viajar muito à vontade. Vai ajudar e vai mudar muita coisa. De recordar que as populações que contam com os 2 autocarros no distrito de Moatize, concretamente em Zobo, antes recorriam ao transporte caixa aberta, ao vulgo Mailove. Resta-me apenas agradecer pela sua companhia. Conto consigo amanhã, à mesma hora. Boa noite.